Agora vamos para uma entrevista com um advogado, o mestre em Direito Público pela UFBA, Marcelo Blose, doutor Marcelo Blose, ele que vai a partir de agora conversar conosco gastos do poder público no combate ao coronavírus em tempo de queda de arrecadação. Muita gente preocupada aí com os cofres públicos, né, o que o governo está fazendo aí para auxiliar a população. A partir de agora, os ouvintes também podem mandar pergunta durante a entrevista, mandar pergunta pelo WhatsApp no 759-9883-8975, 99883-8975, também pelo telefone 759-9707-6240, 99707-6240, pelo Facebook e também pelo YouTube, né, no canal da Rádio 2 de Julho, a live já rolando por lá. Bom dia, doutor Marcelo Blose. Bom dia, Caio. Me ouve? Sim, tá tudo ótimo. Bom dia também para Marconi, William, bom dia para Odoase, bom dia para José Gomes. É um prazer aqui estar participando do programa com vocês. Agradeço pelo convite e vamos para o bate-papo. Bom, eu começo, Marcelo, perguntando justamente sobre essa questão, né, da queda de arrecadação, realmente pelo problema econômico pelo qual passa o país com essa pandemia, isolamento social, enfim. Mas muita gente pergunta, por exemplo, se tem condição, né, de ter algum tipo de isenção de imposto. Pô, cara, eu perdi muita coisa na minha loja, entendeu? Eu queria aí uma suspensão, tal, uma prorrogação para eu pagar meu IPTU, meu ISS. Bom, esse cidadão tem direito à prorrogação? Depende de alguma coisa do governo? Como é que fica essa situação? Ô, Caio, ótima pergunta você fez agora. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o problema fiscal de arrecadação ele foi agravado pelo coronavírus. Ele já era um problema que existia, principalmente nos estados mais pobres do país, do Nordeste, Norte-Nordeste, que dependem do FPE, e dos municípios que compõem esses estados dependendo do FPM. Perfeita sua análise. A queda da arrecadação, ela é fruto de uma diminuição do consumo nesse momento. As pessoas não estão podendo sair, estão consumindo menos, consumindo apenas os produtos essenciais. Então, quem vive de serviço, hoje, está praticamente sem renda. E aí, qual é a solução que existe para isso? O cidadão tem direito a uma isenção autuar, a gente tem que ter cuidado. A isenção, ela depende de um ato do gestor público, sendo que ela precisa ter prévia autorização da Casa Legislativa. Então, isenção depende de lei e, posteriormente, será regulada aí pelo Poder Executivo para poder tirar do contribuinte o dever de pagar. Essa obrigação tributária ela nem vai surgir para o contribuinte. Mas o que é que eu tenho visto, na verdade? Não temos visto situações de isenção. As medidas adotadas pelo governo federal, nesse momento, em alguns municípios, é o que a gente chama de moratória. A moratória é você dar prazo, você empurrar para frente essa obrigação tributária. Nesse momento de crise, você não vai pagar o imposto, o tributo, a administração pública vai jogar lá para frente para um momento posterior, para que esse contribuinte ganhe fôlego, se recupere economicamente, para cumprir com suas obrigações lá na frente. Então, a isenção não é um direito do contribuinte. Ele é uma faculdade da administração pública conceder ao contribuinte. Mas, claro que numa situação de calamidade pública que a gente está, pode ser uma alternativa, pode ser de bom tom a concessão, mas a gente tem que ter, por outro lado, a responsabilidade fiscal do gestor. Se a gente já tem um período de crise econômica, abrir mão de tributos talvez não seja a alternativa mais inteligente no momento, talvez postergar. Tá tendo muita... Eu vou passar também para o Marconi, para o Gomes até para fazer pergunta também, girar a bancada, mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes com relação a esse embate governo federal, estados e municípios, né? Os municípios têm feito a revelia do governo federal, um isolamento mais vertical, não é isso? É vertical ou horizontal? Eu me atrapalho com esse negócio aí. Acho que é vertical, né? É vertical. Isso, e aí, desculpa. É vertical, né? Vertical. Horizontal. Isso, horizontal. E o governo federal quer o vertical.
Pronto. Exatamente. Então, os municípios fazem o isolamento horizontal à revelia do governo federal. Ao mesmo tempo, né, que estão pedindo aí auxílio do governo, a moratória, como você cita, o governo, e aí muita gente questiona, o governo federal só serve para pagar as contas das responsabilidades dos governos estaduais e municipais. Nesse caso, o governo federal pode negar essa questão? É competência do governo federal? É competência do Congresso? O presidente Bolsonaro pode se negar a algum ponto, em algum tempo, se negar a custear, em tese, esse isolamento horizontal? É complicado a gente falar de um custeio do isolamento social. O que é que eu enxergo nessa situação? Existe uma discussão sobre a competência de quem poderia decidir acerca do isolamento, e o STF deu a palavra final. De fato, que a gente vê um conflito do posicionamento, um conflito político de governadores e municípios contra o presidente querendo esse isolamento meramente vertical, pensando por um viés econômico. Afinal, porque se também a economia não funcionar, muita gente vai morrer de fome lá na frente. É algo que não pode ser pensado de maneira estanque. Saúde e economia. A gente tem que pensar casado da mesma maneira. E a prioridade dos municípios e dos estados tem sido cuidar da saúde, porque sem o trabalhador também não tem economia. Não está se chegando a um denominador comum. O que é que tem acontecido? As receitas dos estados e dos municípios estão diminuindo. Eles têm direitos a alguns fundos, como o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios, e aí também depende do que a gente chama da PNAD contínua, que é uma pesquisa do IBGE contínua, que verifica o número de desempregados, o índice de renda por região, por município. Isso vai impactar no repasse de verbas desses fundos para os estados e para os municípios. Em março, por exemplo, já foi detectado que 12% da população está desempregada no Brasil. Então, a região que tiver mais desempregados provavelmente vai receber um maior repasse de dinheiro desses fundos que são federais, mas voltado para os estados. Agora, quanto ao repasse voluntário de verbas, a gente tem que lembrar também, por mais que ele seja o chefe do executivo, a gente não está lidando com uma ditadura. A gente tem 3 poderes. O poder legislativo, as emendas parlamentares, com repasse de verba para os municípios, elas também conseguem alimentar, abastecer esses municípios que estão em crise. Por exemplo, o deputado da região daí de Alagoinhas vai tentar brigar para ter emendas parlamentares para poder repassar verba para o município para poder contribuir com esse período de crise. É só um exemplo. Então não tem como a gente falar de custeio de isolamento social por um e não por outro. Todo mundo está custeando de alguma forma, até porque a própria gestão do SUS é compartilhada, também pelo viés da saúde pública, a gestão é compartilhada. Não existe só um custeio por parte da União. Em verdade, que a gente tem um sistema tributário concentrado com as maiores rendas, as maiores arrecadações com a União. Em razão disso, compete à União redistribuir por todo o território nacional, municípios, buscando o equilíbrio, o desenvolvimento regional de forma equilibrada, e aí vai depender não só do executivo, mas do legislativo também. Pronto. Gomes, com você. Doutor Marcelo, bom dia, um abraço. A legislação prevê que o poder público não pode renunciar à receita, a não ser que ele faça a compensação substituindo a fonte. Como justificar, como os gestores justificarem as isenções concedidas, porque foi dado isenção na questão de água, na questão de alguns tributos que você tem aí, né? Então, como é que se justifica isso? Porque se ele fizer isso sem essa devida justificativa, ele está incorrendo em um crime. E nos lugares, o que tiver que passar pelos legislativos, nos lugares em que o legislativo for oposição ao governo, essa coisa não fica mais complicada? Interessante sua colocação, e eu primeiro vou fazer uma pontuação em cima de sua fala.
as cobranças de conta de água, ela não necessariamente depende de uma relação tributária. As gestões dos sistemas de água, eles já foram reconhecidos pelo STF como relação de consumo com o contribuinte. Então, abrir mão dessa cobrança da água, o que a gente está chamando quase de que uma divisão da conta, que o Estado está pagando a conta para aqueles que não consomem até determinada quantidade de água, determinado valor, ela tem sido uma alternativa, não está sendo só aplicada no Brasil, não, está sendo aplicada em outros países. Claro que a gente tem a nossa legislação, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à aplicação da lei de responsabilidade fiscal nessa medida especificamente, até porque quem está arcando é o Estado. E uma vez declarado o estado de calamidade pública, as metas fiscais previstas na LDO, que é uma das 3 leis orçamentárias, porque a LDO ela prevê as metas fiscais para a LOA e para o período fiscal do ano seguinte. Ele estabelece prioridades e metas a serem batidas, tipo, só vou gastar R$1 milhão com saneamento básico, minha previsão de déficit é de 10 milhões. O estado de calamidade, ele flexibiliza essas metas fiscais, e aqui na Bahia já foi declarado o estado de calamidade, assim como no governo federal. Então, essa LDO que tinha as previsões, ela pode ser relativizada em razão do estado de calamidade. Então, em âmbito estadual, que é quem está custeando serviços de água e luz para essa população mais pobre, eu acredito que haverá dificuldades em responsabilizar o governador por algum déficit fiscal em razão disso, porque a Assembleia aprovou. A verdade é, o governador aprova praticamente tudo que ele quer dentro da Assembleia Legislativa da Bahia. Ele conseguiu aprovar. Não estou fazendo uma crítica como se não justificasse, porque no governo federal também foi aprovado. Mas, por conta do consenso do estado de calamidade, se passou isso. Então, eu acredito que dificilmente haverá uma responsabilização dos gestores, tanto federal como estadual aqui na Bahia, quanto a medidas como essa. Marconi. Alô, Marconi? A Marconi está... Oi, Caio, bom dia ao nosso convidado. É que eu estou fazendo a compilação aqui das mensagens que a gente já traz. Se você quiser continuar fazendo a compilação, não tem problema. Daqui a pouco eu volto e faço a pergunta, porque no momento eu estava distraído mesmo. Perdoe-me o nosso convidado, mas é porque aqui tudo ao vivo e eu tenho essa responsabilidade de fazer essa compilação, mas volto já já. Fiquem à vontade. A pergunta dos nossos internautas do Facebook, Marcelo. Mas eu queria perguntar também, Marcelo, o seguinte, está tendo muito embate entre os pais e as escolas, né? As escolas nessa pandemia têm feito alguns aí aulas EAD, outros realmente não estão dando aulas, algum reforço, né, por videoconferência e tal, mandando vídeos, materiais, e os pais têm reclamado justamente uma diminuição da mensalidade devido à queda também dos custos, né, dessas escolas, baseado na queda dos custos. Algumas assembleias, inclusive, Marcelo, têm tentado fazer leis, né, promulgar leis, justamente definindo aí uma queda nessas mensalidades de uma média de 30%, e o que tem sido questionado pelos donos de faculdades, principalmente donos de escolas, que dizem que é ilegal, só quem pode versar sobre legislação civil seria a União. Nessa questão aí, Marcelo, quem é que tem razão e quem não tem? Eu acho que está todo mundo errado. Materialmente, eu concordo com a medida, inclusive tem a orientação do Ministério Público para diminuição, sob pena de ação civil pública, né? Afinal, eu como professor também, eu tenho incorrido em situações semelhantes, eu sou professor de instituições de ensino superior, e os custos para poder dar aula estão sendo todos meus. Aqui, ó, vocês podem ver um quadro riscado atrás de mim, que é a posição que eu dou aula em minha casa. A internet é custo meu, o computador é meu, eu estou usando a plataforma. A maioria das instituições de ensino não estão fornecendo para os professores uma plataforma para que eles possam dar aula, como uma assinatura do Zoom, por exemplo, para padronizar a aula através dessa plataforma.
Por outro lado, a usurpação de competência é perigosíssima. Isso fere a democracia. No momento que a Constituição define quem é competente para legislar sobre a matéria, é complicadíssimo. O município está usurpando essa atribuição da União para poder estar legislando sobre a matéria. Quanto à diminuição dos custos, isso está sendo muito comum. Saiu até uma decisão recentemente aqui em Salvador que determinou a redução de 70% dos aluguéis em shopping center durante o período de fechamento. Então, a gente está tendo uma sequência de decisões judiciais interferindo na atividade econômica aí para poder definir. Agora, voltando para essa parte da faculdade, que foi sua pergunta, eu oriento... E dos colégios em geral, Marcelo, porque aqui em Alagoinhas, por exemplo, teve um vereador, o Anderson Baqueiro, que colocou um projeto de lei na Câmara, inclusive para ser votada, né, instituindo a diminuição das mensalidades em 30%, um vereador. Assim, eu confesso que muitas vezes você definir qual é a competência, quando a gente leva a questão para o mundo dos fatos, é mais complicado. Quando a gente vê na Constituição, é muito bonito. Tem lá direito econômico e direito consumidor. Eu lembro que aqui em Salvador, por exemplo, quando teve o fracionamento do estacionamento, por lei municipal, foi suspensa essa lei justamente com esse argumento, que não seria competência do município legislar sobre a matéria, e sim da União, porque ficava a discussão, é direito do consumidor, é direito de concorrência, direito econômico, que competência é essa que a gente está falando? Então, muitas vezes, no plano fático, a gente não consegue delimitar direito qual é a matéria que está sendo legislada. De repente, com uma boa consultoria jurídica, o vereador consegue adequar ali o seu projeto para dizer que a competência é sim do município para poder legislar. Mas, a priori, com base nessa discussão que a gente está tendo, eu não vejo competência do município para isso. Gomes? Na realidade é muito complexo. Eu, por exemplo, agora tive uma redução de 30%, né? Eu fiquei surpreso porque busquei isso mês passado e não obtive, mas esse mês já deram na escola que a minha filha estuda 30%. Então, a pergunta que fica é a seguinte: como nós fazemos um contrato pela prestação de um serviço durante um período, agora está havendo essa interrupção, está havendo essa redução das escolas, né, nas suas atividades. A jornada especificada para a conclusão desse período vai precisar ser cumprida. Se no caso, houver alguns meses a mais para isso, eu vou ter que pagar essa diferença? Boa pergunta. Quando a gente fecha o contrato com a escola, em verdade, a gente não paga os meses. A gente tem a opção em parcelar em 12 meses o custo de um curso que dura um ano. Tanto que no início do ano você tem a opção de pagar o ano todo de uma vez. Então você está pagando por aquele intervalo para um curso que vai ser dado no intervalo de 12 meses. Se essa prestação precisar se protrair no tempo, eles não vão poder cobrar mais. Porque o custo do contrato, ele não é de 12 meses. Ele tem um custo fixo que pode ser parcelado em 12 vezes. Então, se eles só terminarem o ano letivo em março do ano que vem, durar 15 meses, por exemplo, esse intervalo de prestação de serviço, eles não vão poder cobrar 3 meses a mais, porque o custo do contrato foi aquele entabulado, contratado lá no início do ano. Marconi? Gomes, continue, eu faço pergunta em seguida. Não, para mim é interessante que eu tinha uma visão completamente diferente e esses debates são super importantes com autoridades da área, porque após um debate desse a gente tem uma visão diferenciada e aprende bem mais, inclusive para estar formando, informando e formando também, ajudando a formar, né, a compreensão daqueles que nos acompanham. Vendo lá, Marcos. Muito bem, doutor Marcelo, muitas situações estão acontecendo em função desse isolamento social, consequentemente a roda da economia deixando de girar, e muitas pessoas que firmaram contratos de prestação de serviço têm entrado em rota de colisão, literalmente. Chegou ao meu conhecimento no dia de ontem o desespero
de uma chefe de família, onde ela fez um contrato com um prestador de serviço que faz o transporte escolar. Mesmo as crianças não indo para a escola, este microempresário, esta pessoa que faz o transporte, estava cobrando a mensalidade, mesmo não tendo feito o transporte. Ao que a mãe alegou, mas como você não está vindo, o serviço não está sendo prestado porque não está tendo aula presencial. Ele disse, mas a senhora assinou um contrato e a senhora tem que me pagar, senão eu vou ter que acioná-la na justiça. Em situações como essa, qual a melhor forma de proceder? Qual a compreensão aos olhos da lei? O que é que fica valendo? É o que está assinado lá, porque não se estabeleceu no contrato, uma das argumentações dele, de que se houver qualquer situação onde eu não possa prestar o meu serviço, eu não posso deixar de ser remunerado, porque não fui eu que não fui buscar, é a escola que não está tendo aula. E nesse embate aí, quem tem razão? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem bons argumentos para os dois lados. Por quê? A gente tem um contrato também que é de prestação continuada, pela parte que faz o transporte. Assim como um contrato, eu posso dizer, de seguro, um contrato de plano de saúde, que são anuais, que são periódicos, não demandam uma manifestação de vontade expressa para que ele se renove. Então, é o que a gente chama de prestação continuada. O que é que eu sugiro numa situação dessa? Aconteceu um caso de força maior, que é a pandemia. Eu acho que pode ser discutida a interrupção ou uma renegociação do contrato pelas partes, mas essa história de que não está previsto no contrato, vejam, o contrato ele tem que obedecer o que está na regra. O contrato é uma norma que tem menos força do que a lei. E a lei, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, ele trata expressamente de caso fortuito e força maior. A pandemia é um caso de força maior que legalmente autoriza a revisão de contratos. Então, não precisa estar expressamente no contrato escrito para que ele componha o contrato. O contrato ele tem força de lei entre as partes, mas a lei ela é geral para todos dentro do território nacional. Então, considera-se dentro desse contrato as hipóteses de caso fortuito e força maior. Pandemia é força maior, o que levaria ela a poder interromper o contrato, ter um argumento forte para interrupção ou renegociar o contrato. Então, por isso que eu acho que tem bons argumentos dos dois lados. O que é que eu sugiro? Nunca vale a pena brigar. Eu acho que é bom as partes sentarem, negociarem e se acertarem. Mas, não havendo caminho, infelizmente, a resolução vai ter que ser na justiça. Marcelo, a gente está em ano eleitoral. Você sabe que as prefeituras, principalmente, têm algumas restrições com os gastos devido ao ano eleitoral, principalmente gastos de publicidade. Mas nós estamos no meio da pandemia. E aí você tem que divulgar, né? Lave as mãos, use aí o álcool gel, enfim. Há possibilidade de se quebrar, né, essa exigência eleitoral, tendo como base justamente os decretos de calamidade e até a pandemia? Há uma flexibilização dessa restrição orçamentária imposta pela legislação eleitoral ou tem que ser cumprida à risca? Caio, vou lhe ser bem sincero, viu? Eleitoral não é minha área, não. Peço desculpa, mas o que eu falar aqui não vai ser técnico, então eu prefiro não me arriscar. Peço desculpa até para os ouvintes, mas antes de desinformar vocês com eu acho, eu prefiro ter a cautela de ser técnico e assumir que eu não sei... O caso é complicado, né? É complicadíssimo. São aquelas situações que a gente só vê no livro, como situações de caso fortuito e força maior, que a gente, pelo menos como professor, a gente está podendo dar como exemplo agora. A gente está tendo um caso concreto para poder apresentar para os alunos de sala de aula. Um caso de uma situação de força maior é essa da pandemia. Como é que os tribunais vão se comportar? Não sei, é uma dúvida. A gente não tem uma assimetria no posicionamento entre os tribunais no Brasil. Mas quanto à legislação eleitoral, eu lhe confesso
que eu não conheço a fundo para poder te dar uma opinião técnica. Bom, 7 horas e 33 minutos, Marcelo. Vou lhe deixar uma última pergunta aqui, uma opinião pessoal, obviamente embasada, né, pelo seu conhecimento jurídico, do que você está achando das medidas dos governos federais, estaduais e municipais no combate ao coronavírus, no que tange ao investimento, principalmente nessa questão aí da distribuição de renda, o auxílio emergencial, né, essa questão da moratória dos governos. Como é que você está analisando toda essa conjuntura? Ô Caio, sua pergunta é excelente e vem num momento muito, muito oportuno, pelo menos para mim, porque eu tenho me debruçado, tenho realizado pesquisas, até inclusive sobre esse conceito de renda e qualidade de vida, que além de advogado e professor, a gente acaba sendo pesquisador também, nos é exigido isso. Eu tenho feito curso sobre o tema para discutir essa ideia de renda. O que é que eu acho? Eu acho que os R$600 é pouco, mas dentro da realidade brasileira é o que pode ser. O Estado brasileiro já vinha em crise tem algum tempo. O que me causa surpresa e até tristeza, por um lado, é que, por exemplo, quando houve uma necessidade de o governo aprovar a PEC da reforma da Previdência, foram repassados para os deputados mais dinheiro a título de emendas parlamentares, para que eles pudessem repassar para as suas regiões mais dinheiro. Então, naquele momento, foi despendido um capital muito grande para a aprovação daquela reforma, para poder aprovar aquela PEC. E agora, quando a gente precisa de dinheiro, tem gente passando fome, talvez falte R$600 no interior da Bahia, beleza, talvez dê para as pessoas viverem. Não digo Alagoinhas, que Alagoinhas é a cidade que a economia gira, aí é forte. Mas estou dizendo lá para o oeste baiano, R$600 é dinheiro, você consegue, com esse auxílio, ter sobreviver, subsistir por um mês. Mas vamos lá, vamos pensar em algum local do país cuja economia seja mais latente. Interior do Paraná, interior de Santa Catarina, uma família desempregada. E aí, com R$600 dá para fazer o quê lá nessa região? O custo de vida de lá é alto, o custo de moradia lá é alto. R$600 vai valer de quê nesse momento? E para não ficar só no governo federal, lembro para vocês que durante o recesso, a ALBA, para poder votar a venda do Odorico Tavares, ela tirou os parlamentares do recesso para aprovar a venda. Só essa votação custou cerca de R$3 milhões para tirar os parlamentares do recesso. E esses 3 milhões agora poderiam ser convertidos em quantos respiradores, quantas assistências estaduais para as pessoas. E aí, quando a gente faz uma análise econômica do direito mesmo, a gente não vai discutir a parte de norma jurídica, de qualidade da norma, mas a função econômica da norma jurídica, a gente precisa fazer escolhas na alocação de recursos, e a economia é isso. Você tem recursos que são escassos e você faz escolhas de onde alocar. Será que... Claro que ninguém tinha bola de cristal, mas a gente tem que ter muito cuidado onde a gente gasta o dinheiro. Será que esses 3 milhões para a votação da venda do Odorico não poderiam aguardar um pouco a volta do recesso? Esses 3 milhões não estariam melhor empregados agora pelo Estado da Bahia? Será que esse dinheiro de emendas parlamentares da votação da Previdência não poderia ter ajudado a diminuir o déficit fiscal ano passado do governo federal? Então, são perguntas que eu faço. Essa distribuição de renda é essencial, mas é boa, é interessante, é essencial, mas poderia ser muito maior, poderia ser muito melhor, muito mais efetiva do que está sendo feita hoje. Bom, a gente agradece sua participação, doutor Marcelo Blosi. Esperamos que em outras oportunidades possamos tratar de outros temas também ligados ao direito público, a essa questão do Estado, a relação do Estado com as pessoas, de ente para ente federado. Né? A gente agradece muito sua disponibilidade. Agora cedo, 7 horas da manhã, a gente sabe das suas responsabilidades enquanto professor ainda, né, lecionando mesmo em casa, né, no home office.
Mas a gente agradece bastante sua participação. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição para quando vocês precisarem. Tenho um carinho enorme por Alagoinhas, foi a primeira cidade que comecei lecionando. Tive a honra de ser seu orientador na graduação. E também me sinto honrado conhecer seus colegas de bancada e integrar aí o programa hoje. Enfim, precisando, conte comigo. Dentro do que eu souber, do que eu puder, eu vou contribuir com vocês. Tá bom? Valeu. Conversamos com o Dr. Marcelo Blausi, 7 horas e 39 minutos.